E depois disto, Jesus viu um cobrador chamado Levi, sentado no lugar onde se pagavam impostos. Venha comigo. Esse sermão expositivo foi pregado na noite do dia 14 de junho de 2020, domingo, durante a vigência da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Este foi o motivo de a congregação permanecer com as portas fechadas durante a exposição deste sermão. Além do pastor, mais 3 irmãos estavam presentes, Abimael, André e Joel. Pedimos a gentileza de você compartilhar essa mensagem através de suas redes sociais. Amém, irmã Joel, graças a Deus, não só por sua vida, mas pela vida do irmão André, também que coopera, irmão Abimael, esse jovem também que sempre está conosco, nos ajudando aqui a fazermos a obra do eterno Deus de Israel. Com muita alegria, estamos aqui nesta noite primeiramente, estamos aqui com o propósito de adorar o Senhor. Já oramos ao nosso Deus, já louvamos o seu nome, e agora chegou o momento da exposição da palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, a palavra que nos revelou este grande plano da salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. É com imensa alegria e com temor também no coração que estou aqui neste púlpito, para não falar de mim, mas para falar do meu Senhor, do meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que estamos o aguardando. Sabemos que a vinda do Senhor será iminente. A qualquer hora a trombeta do Senhor soará, os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos juntamente com os mortos serão transformados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus. Infelizmente muita gente está vivendo neste mundo, vivendo seus dias e não atenta para a realidade do Evangelho de Cristo. Muitos acham, não, o Evangelho foi para o século I, para aquele povo que não tinha uma cultura tão elevada como os dias de hoje. Estamos em pleno século XXI, estamos na pós-modernidade. O povo do século I, a igreja primitiva, esse povo precisava ouvir estes conselhos de Jesus, mas nós do século XXI não precisa. Isto é um grande erro. O homem hoje que não crê no Evangelho, ele é tão incrédulo como as pessoas da época do Senhor Jesus. Na época dos apóstolos, a questão da incredulidade não é algo do século XX, do século XXI, não. A incredulidade já vem de muito tempo, há centenas de séculos atrás. Então a incredulidade não é algo deste século ou do anterior. Sempre, em todas as épocas, em todos os séculos, sempre houve pessoas, multidões incrédulas, mas também em todos os séculos houve pessoas, existiram pessoas que creram neste Evangelho, este Evangelho que salva, que transforma, que regenera o homem. E aqui estou eu, após termos lido Marcos capítulo 2, versículos 3 a 17, onde vamos falar hoje sobre o chamado de Levi. Esta foi a mensagem que senti de trazer nesta oportunidade aqui com os irmãos. Peço as orações dos que estão me ouvindo através do Facebook. Estamos aqui filmando para que algumas pessoas possam assistir. Depois, se Deus nos dê graça, iremos editar
este vídeo com os versículos, com os textos, para que você acompanhe melhor. O chamado de Levi. Talvez você pouco ouviu a respeito deste chamado, deste servo do Senhor, mas foi um chamado que merece toda a nossa atenção e consideração. Esta narrativa, ela demonstra claramente o alcance da graça de Cristo quando procurou salvar pessoas consideradas mais que pecadoras. Mas esta é a obra de Cristo, essa é a essência do Evangelho, é procurar, e este foi o papel do Senhor Jesus Cristo, este Evangelho puro que é o único remédio para o homem, foi para o homem do passado e para o homem moderno também. Somente o Evangelho da graça de Cristo é que pode trazer o homem para próximo do Senhor nosso Deus. A Constituição dos países e das nações não pode fazer isso. Não. Somente a Bíblia Sagrada, este manual de Deus para nós, é que nos revelou a sua graça, que nos revelou o Senhor Jesus Cristo para nós. E esse texto que nós lemos, Marcos 2, 3 a 17, é um texto que vai nos apresentar o pronto atendimento de Levi, quando este foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo. E de igual sorte também é um texto que vai nos apresentar a crítica que o Senhor Jesus Cristo recebeu dos religiosos daquela época, bem como a sua pronta resposta que o Senhor deu a esses religiosos. Nesta mensagem de hoje, neste sermão, olhando apenas para, claro, são apenas 5 versículos, mas o Espírito do Senhor me ajudou a, após meditar nesta passagem bíblica, notar aqui 5 pontos que eu julgo de veraz importância. Quando nós olhamos para o versículo 13, vemos Jesus o pregador. Passando para o versículo 14, Levi o cobrador. Chegando no versículo 15, Jesus agora à mesa com Levi. Mais um pouco à frente, no versículo 16, os críticos de Jesus. E finalmente, já no ponto número 5, a resposta de Jesus. Voltemos ao versículo 13. O versículo 13 eu destaco a pessoa do Senhor Jesus como o pregador. Eu peço a sua máxima atenção agora para este texto. Jesus o pregador. Em primeiro lugar, eu gostaria, meus queridos irmãos e amigos que me ouvem agora, olhando para o versículo 13, no início desse texto, nós vamos verificar a sua área de atuação. Estamos falando sobre Jesus o pregador, mas qual a área de atuação nesse texto? E o texto é rico em detalhes, e aqui eu trago. O texto é claro quando diz: e tornou a sair para o mar. E tornou a sair, ele quem? Jesus, para o mar. Muito provavelmente Jesus ainda estava em Cafarnaum. Ele acabara de curar aquele paralítico. Estão lembrados daquela cura do paralítico que foi levado pelos 4 amigos? Na sequência, agora chega o chamado de Levi. Mas anteriormente, você pode ler isso em Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12, Jesus curando aquele paralítico. Então provavelmente Jesus está na cidade de Cafarnaum, uma das mais importantes cidades da Galileia, isto é, que ficava no norte ali de Israel. Mas é importante ainda chamar a atenção dos nossos queridos irmãos, é que Jesus não vai para o mar ali para dar um passeio. Ele não sai ali para ver as pessoas, os homens pescando ou arrastando ou lavando suas redes, não. Ele já tinha consigo alguns discípulos, mas
Praticamente ele só tinha nesta ocasião ainda 4 discípulos. Jesus estava começando praticamente o seu ministério. Ele ainda não contava com seus 12 discípulos, ele estava apenas com 4 discípulos, os 4 primeiros discípulos. Um deles tem até o nome de um irmão que está aqui. O primeiro é Simão, depois André, irmão de Pedro, e Tiago e João, que também eram irmãos. Então Jesus estava apenas com 4 discípulos. E com esses 4 discípulos, ele vai, não sei a hora que ele realizou, que ele foi para esta caminhada junto ao mar. E como estamos falando de Jesus, o pregador, nós já vimos a sua área de atuação, que ele vai para o mar. Mas vemos também como ele era um grande pregador e ensinador. Ele tinha os seus ouvintes. Os seus ouvintes está aqui no versículo 13. Na parte B o texto diz: e toda a multidão ia ter com ele. Para onde Jesus se dirigia, as multidões seguiam ao Senhor Jesus. Por quê? Porque as multidões, as pessoas gostavam de estar próximas ao Senhor Jesus. Porque aonde Jesus estava, coisas maravilhosas aconteciam, coisas extraordinárias aconteciam. Quando Jesus estava ali numa cidade, não havia enterro naquele dia, porque se estivesse morto, Jesus falava com o defunto e o defunto se levantava. Quando Jesus estava passando, pessoas sempre estavam lhe acompanhando. As pessoas sempre seguiam o Senhor Jesus. As pessoas gostavam de estar onde Jesus estava. Mas infelizmente, as pessoas procuravam Jesus, claro, felizmente por isso, procuravam Jesus. Mas as pessoas estavam já cansadas. As pessoas estavam decepcionadas com os religiosos, com os discursos, com os sermões sem vida desses religiosos, que eram muito bons para ensinar, para proferir sermões, mas na questão da prática não condiziam com aquilo que ensinavam. O povo olhava para os fariseus, olhava para os sacerdotes, olhava para os saduceus, olhava os escribas, os doutores da lei. Não eram referências para ele, mas Jesus era referência para eles. As pessoas gostavam de estar perto de Jesus. As pessoas estavam decepcionadas com a religião. E não é o que está acontecendo hoje. Muita gente decepcionada com a religião, porque achavam que a religião lhe daria paz, que a religião iria lhe dar alegria, muitas alegrias na alma. Mas a religião não é possível fazer isso. Religião nenhuma traz alegria para a alma do homem. Não. Só quem traz alegria para o homem e para a mulher é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo, é a presença de Cristo no coração. Fora isso, é tudo ilusão. Por que as pessoas procuram futebol? Procuravam, hoje não existe mais. Por enquanto está parado. Estão parados os jogos de futebol. Estão paradas as práticas esportivas. Tudo parado praticamente. As festas paradas. Mas isso aqui trazia uma pseudo-alegria para o povo. Mas o povo que não tem Deus, que não tem Cristo, acham isso bom demais. Estão sempre no time de futebol. Mas quando o seu time perde, você é o homem talvez mais triste, porque seu time perdeu. Mas onde você colocou seu coração? Onde está seu coração? Seu coração está nessa terra? Seu coração está no clube de futebol? Se tiver, é porque você não encontrou o verdadeiro caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu duvido que, se você aceitar Jesus como Salvador, você vai ser uma pessoa triste, amargurada. Não, porque Jesus traz esperança, Jesus traz alegria para o coração. Pode ser que você não tenha nem dinheiro na conta, seu cartão, não tenha cartão de crédito, mora até numa casa alugada, mas se você tem Jesus, pode ser que você não tenha nem um colchão confortável, dorme numa rede, mas você dorme e você acorda com paz, porque tem Jesus. Jesus preenche a sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Ele não saíra para ver os homens pescando. Os seus ouvintes, praticamente as pessoas vinham de todos os lugares para ver o Senhor Jesus. Vinha gente de todos os lugares para ver o Senhor Jesus, para escutar seus sermões, para presenciarem grandes milagres. E as multidões não voltavam decepcionadas. Mas, pastor, o senhor disse que Jesus saiu para o mar. As multidões vieram à presença do Senhor Jesus, acompanharam. Mas o que Jesus fez diante da multidão está no versículo 13. O texto mostra a sua missão, e ele os ensinava. Aqui está a explicação de o Senhor ter saído para o mar. Hoje, devido ao Covid-19, está até proibido das pessoas chegarem ao mar. Que mal as pessoas farão ao mar? Será que se alguém estiver contaminado, vão contaminar os peixes? Claro que não. O que impede uma pessoa que de boa saúde, irmão André, nadar, pegar seu barco? Mas a coisa está tão fora de controle que o inimigo, nós cremos que Satanás tem usado governantes para oprimir o povo. O povo está sentindo-se oprimido, porque mal as pessoas hoje estão podendo até sair de casa. Há um exagero, há um excesso de controle. Infelizmente o Nordeste está sendo mais atingido, enquanto outros estados, onde há maior liberdade para o povo poder sair, não está quase morrendo mais ninguém devido ao Covid-19. Mas voltando ao texto, Jesus estava ali para ensinar as pessoas, ensinando. Aqui está então a explicação dele ter saído para o mar. E para ele ensinar, ele não precisava de um púlpito. Jesus era um pregador itinerante. Ele pregava sentado no barco, ou ele pregava caminhando, ou ele pregava sobre o monte. Enfim, ele estava sempre pregando. E o interessante é que o ensino de Jesus é um ensino que diferia muito da retórica sem vida dos escribas. Por quê? Porque Jesus pregava com autoridade. Jesus era o professor, o mestre, que ele ensinava aquilo que ele praticava. Nenhum daqueles ensinadores dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, eles eram categóricos como foram o Senhor Jesus. Não tinha autoridade. Por quê? Porque eles não cumpriam piamente a lei, mas Jesus cumpriu toda a lei. Ele tinha autoridade. Mateus 7,29, indo aqui para outro evangelho, diz: porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Há uma enorme distância entre ensinar e praticar. Muita gente ensina, mas poucas pessoas praticam. É isso que as pessoas querem ver em nós sermos praticantes da palavra. Que Deus nos dê graça, a mim, a você, irmão, para que possamos ser não só ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. E para ensinar é preciso também querer aprender. Querer aprender a Bíblia não é apenas num culto como esse, não é apenas você sendo assíduo durante um ano, frequentando cultos de doutrina ou escola dominical. Não é preciso você gastar tempo neste livro, estudar esse livro, pesquisar, ler bastante, ouvir a opinião de outros comentaristas. Ler a palavra, praticar, estudar, assim você vai crescer na fé. Então, Jesus, esta é a missão do Senhor Jesus. Ele estava ali para ensinar. E é interessante é que Jesus sempre ensinava, e sempre que ele estava ensinando, sempre tinha aquelas pessoas prontas ali com perguntas de bolso para pegá-lo em alguma, digamos assim, a gente chamou de uma pegadinha. Mas Jesus sempre se saía bem. Sempre que ele era confrontado pelos estudiosos da época, pelos religiosos, Jesus sabia sair-se bem. E assim eu espero que todo crente, ele diante de, seja confrontado por alguém que queira saber a razão da sua fé, ele possa responder
usando a Bíblia, usando o entendimento que Deus vai dar a ele. Bem, ali nessa cidade de Cafarnaum era uma cidade onde tinha uma intensa atividade pesqueira. E como era uma cidade, digamos assim, marítima, tinha um intenso comércio pesqueiro, ali tinha pessoas. Nós vamos ver o personagem de hoje chamado Levi, que ele estava ali trabalhando no seu ofício, que era cobrar os impostos. Então chegavam ali os barcos com os seus peixes, e certamente estava ali, como nós veremos, Levi. Então, por ser uma cidade de atividade pesqueira, havia próximo à praia um funcionário, e este funcionário era um funcionário de Herodes Antipas. Saindo do versículo 13, vamos para o versículo 14. No versículo 14, nós vamos falar agora sobre Levi, o cobrador. Então, eu já falei que Cafarnaum era uma cidade que tinha um intenso comércio da pesca. Mas o versículo 14 vai nos mostrar aqui coisas importantes sobre este homem que nós estamos estudando, Levi, o cobrador. Qual foi a ocasião de sua chamada? O texto no versículo 14, na parte A, o texto diz: e passando. Isto é, dá para nós entendermos que Jesus já tinha cessado o ensino. Jesus já tinha ensinado a multidão, e agora Jesus, praticamente podemos pensar que ele estava retornando para a sua casa, porque Jesus, ao ser expulso de Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum, e ali ele tinha uma casa, certamente alugou essa casa, provavelmente. Ele então está retornando, e quando ele vai passando, é que nós vemos aqui, que eu chamo a visão de Jesus, no versículo 14, na parte B, o texto diz: viu Levi, filho de Alfeu. Então Jesus percebe ali este homem chamado Levi, filho de Alfeu. Olhe, os judeus odiavam Levi porque este homem, ele cobrava os impostos dos seus próprios compatriotas. Quer dizer, ele era um judeu, mas prestava serviço para Herodes Antipas, que prestava serviço e arrecadava os impostos e mandava para Roma. Por isso que os publicanos, ou os coletores de impostos, eram até chamados por alguns de as sanguessugas da nação, porque eles oprimiam os seus próprios compatriotas, arrecadando impostos. E alguns desses publicanos tinham a fama de serem pessoas desonestas. Mas, indo ainda no versículo 14, nós veremos a posição que ele ocupava, ou a posição que ele estava. O texto diz: e sentado na alfândega. Então Jesus ia passando, viu Levi, filho de Alfeu. E como Jesus viu? Jesus viu esse homem sentado na alfândega. Olhe, os publicanos eram considerados párias da nação. O que é isso, pastor? Os excluídos, o proscrito, o marginal da sociedade judaica. Eram considerados marginais. Era uma classe conhecida como pior do que pecadores. Se alguém fizesse uma festa em sua residência, digamos o aniversário de um filho, ou uma festa de casamento, ninguém queria contratar, ninguém queria, aliás, convidar um publicano. Não, ninguém teria essa ousadia. Ninguém gostaria, ninguém sentia-se feliz na presença de um publicano. Todos os publicanos tinham fama, a fama de pessoas desonestas, de pessoas corruptas, assim como hoje estamos vendo nos políticos do Brasil, quase todos. Ou ser político hoje, você olha como uma pessoa desonesta, como uma pessoa corrupta. Não estou dizendo que todos são, há raras exceções. Assim também eles viam os publicanos dessa forma. Olhava ali, olha, vai passando um corrupto. Quem é? Um publicano. Porque eles tinham uma fama de serem pessoas desonestas. Eles cobravam uma espécie de
Uma segunda tabela, existia a tabela que eles poderiam cobrar, mas segundo a história, alguns contam que uns eram desonestos, ou muitos deles eram desonestos, cobrava além do que era permitido, isto era, ficava com a propina, ficava com algo ali para eles, e assim eles iam se enriquecendo. Certamente tinham boas casas, as melhores casas eles tinham, mas a Bíblia não diz que Levi era desonesto, em nenhum momento a Bíblia diz, mas ele era funcionário de Herodes Antipas, e esse rei enviava os impostos coletados, parte dos impostos, para Roma, os imperialistas que oprimiam a nação. Mas também não era qualquer pessoa que podia ser cobrador de impostos. Ninguém pode dizer, eu quero ser um publicano. Não era dessa forma. Havia certos critérios para ser um coletor de impostos. Exigisse que a pessoa deveria ser uma pessoa extremamente organizada, deveria ser uma pessoa meticulosa, deveria ser uma pessoa detalhista, além, claro, de conhecer a contabilidade daquela época. Deveria aprender a fazer, tem que ser alguém que sabia entender de cálculos matemáticos para poder arrecadar os impostos, fazer as contas. E ali, quando Jesus vê esse homem sentado na alfândega, nós vemos ali o seu chamamento. Jesus vai chamar este homem, cujo nome é Levi. Está no versículo 14. E disse-lhe, Jesus olha para ele na alfândega, certamente lá numa mesa, quem sabe muito dinheiro em cima, cadernos, anotações, provavelmente um guarda romano ali para lhe dar segurança, para os ladrões não chegarem ali e roubarem o dinheiro da nação, que seria enviado para Roma. E agora Jesus olha para aquele homem e dirige a palavra àquele homem, onde ninguém queria a presença dele, ninguém, como eu disse, gostaria de convidar o publicano para estar na sua casa, ninguém queria estar próximo a um publicano, porque quem se aproximasse de um publicano ia também ser taxado de comparsa, de amigo de um infiel, amigo de um sanguessuga, amigo de um opressor da nação. Aí Jesus olha para aquele homem e Jesus faz um chamado para aquele homem. O texto diz, e disse-lhe, segue-me. É como se dissesse, Levi, ninguém acredita em você, ninguém quer a sua companhia, ninguém gosta de você, mas eu estou te chamando para você ser um dos meus seguidores a partir de hoje. Enquanto ninguém queria estar com Levi, Jesus o chamou. Bendito seja o nome do Senhor. Muita gente hoje acha o seguinte, eu não vou ser um cristão, não vou ser crente, porque eu sou muito mau. Jesus gosta de você como você é. Ele quer transformar a sua vida. Não fica olhando, depois que eu me regenerar, depois que eu me auto-regenerar, depois que eu parar de ser infiel para minha esposa, depois que eu deixar de fumar, depois de eu largar o álcool, aí eu vou ser uma pessoa boazinha, aí Deus vai me aceitar. Lé do engano. Venha como você está. Levi, ninguém queria ser amigo de Levi, ninguém daria nada por esse homem, um homem popular, um homem que provavelmente todas as pessoas de Cafarnaum falavam mal dele. Ninguém gostaria de estar na presença desse homem. As pessoas só chegavam na presença dele quando era para pagar, entregar os impostos, e certamente saíam ali, quem sabe praguejando, não é? Sabe lá Deus o que diziam com aquele homem. Mas Jesus convida ele. Jesus, ele quebrou o protocolo, esta barreira social. Jesus quebra esta barreira social. E eu fico pensando, quem sabe Levi era um homem feliz. Quem sabe ele, antes de dormir, ele fazia uma reflexão e dizia, poxa vida, eu tenho uma bela casa, uma casa confortável, eu tenho um belo salário, eu tenho
bons ou muitos recursos, tenho saúde, tenho tudo o que eu quero, mas as pessoas não gostam da minha presença. Quem sabe ele até pensava em frequentar uma sinagoga, quem sabe ia a uma das 3 festas anualmente a Jerusalém, mas ele sabia que se fosse, quando os homens se reuniam era para falar mal dele. Ele ia passando e as pessoas falavam mal dele. Lá vai um publicano, lá vai um sanguessuga da nação, lá vai um amigo dos imperialistas. Mas Jesus quebrou esse protocolo e convidou. Ele disse: segue-me. Certamente Levi tinha posses, tinha um bom salário, mas não tinha amigos. Mas ele ganhou um grande amigo naquele momento. Jesus o convidou. Talvez você diga: não tenho amigo nenhum, meus melhores amigos já me decepcionaram, até pessoas da minha família me decepcionaram, mas Jesus nunca vai lhe abandonar. Ele diz: o que vem a mim nunca o deixarei, eu não vou abrir mão dele. Quem está em mim está seguro. O que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Você, mesmo que não tenha amigos, você vai ganhar um maior amigo que o homem ou a mulher. Que o homem e a mulher, estou falando do homem e da mulher, ambos precisam ser salvos por Cristo. Ganhará, que é o grande amigo. Aliás, mais do que amigo, um Salvador perfeito, o seu advogado, aquele que nos momentos mais difíceis da sua vida, ainda que as pessoas não possam lhe dar uma boa palavra de conforto, para lhe consolar, para lhe orientar, um conselho, este Jesus vai lhe dar um bom conselho. É só você falar com ele, é só você pedir o seu auxílio, a sua ajuda, ele vai lhe ajudar. Porque ele é um grande amigo. Um grande amigo é o Senhor Jesus, como diz um antigo hino. Mas este homem tinha tudo, tinha salário bom, uma casa confortável, mas faltava a presença de Jesus na vida dele. Mas naquele dia Jesus encontrou-se com Mateus, ou com Levi, e Levi tornou-se um grande homem de Deus. E agora, ao Jesus chamá-lo, ao Jesus dizer: segue-me, o que aconteceu? O texto no versículo 14 diz: e levantando-se. Jesus chama, ele obedece. Nós não vemos Levi argumentando, não vemos Levi questionando: Senhor, mas e para onde? O Senhor me chamou, mas e daí? Quando Deus chamou Abraão, Abraão não sabia para onde ia. Mas Senhor, tu estás me chamando, para onde? Ele não questionou. Não questione o Senhor Jesus, porque se ele lhe chamar, certamente ele vai estar com você em qualquer lugar. Ele não bateu boca, não discutiu, não protelou esse chamamento. Ele não disse para Jesus: Jesus, deixe para amanhã. Jesus, passe aqui outro dia, quem sabe eu tomo uma decisão, vou lhe seguir, como muita gente faz hoje. O Senhor usa às vezes pregadores aqui, um louvor espiritual, uma canção linda, usa o pregador cheio da unção de Deus, a mensagem fala o coração, mas na hora da decisão a pessoa fecha o coração, deixa para outro dia. Mateus, ele tomou a decisão naquele mesmo momento, no momento que o Senhor Jesus lhe chamou. Ele sabia que seguindo a Jesus não teria mais seu emprego de volta. É interessante isso. Se eu seguir Jesus, nunca mais terei meu emprego de volta. Mas que importa? Do que vale eu ganhar bem, ter uma boa casa, ter um bom salário, e eu sou um homem feliz espiritualmente? Ele não pensou nem 2 nem 3 vezes, nenhuma, nem 2 nem 3 vezes. Ele seguiu o Senhor Jesus. Eu fico pensando que certamente ele deixou as moedas, deixou os livros de contabilidade em cima da mesa, deixou ali o soldado, quem sabe, ali esperando. Eu penso que havia uma certa segurança, dinheiro estava ali, mas ele não quis nem saber.
deixou a mesa com saudade de tudo, moeda, contabilidade de tudo, né? Se Herodes Antipa quisesse que alguém lhe substitua, ele agora seguiu o maior rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus Cristo que o chamou. E agora, como consequência desse chamamento, a gente olha para o versículo 20, versículo 15, e vemos o que Levi fará com o Senhor Jesus. Jesus à mesa com Levi. O que vai acontecer é que este homem estava tão feliz pelo chamamento de Jesus, por Jesus ter o chamado, que ele resolve fazer um jantar para Jesus, um banquete, convidando Jesus. Então Jesus, à mesa com Levi, veio à sua casa, versículo 15, e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, então Levi estava muito feliz, e em retribuição a Jesus ter se importado com ele, ter chamado, ele gostou disso, e prepara então um banquete para o Senhor Jesus, porque Levi estava muito feliz pelo chamado do Senhor Jesus Cristo. Então ele quis, podemos dizer assim, externar essa sua alegria, promovendo um banquete para o Senhor. Foi por isso que Levi, ele convidou Jesus para ir à sua casa. Só que Jesus chega ali, mas Jesus não vai sozinho. Vemos aqui que há outros convidados, está no versículo 15. E também estavam sentados à mesa com Jesus, olha só, seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Notou bem? Muitos publicanos e pecadores. Então Jesus vai para a casa de Levi, senta-se à mesa. Os discípulos, certamente os 4 discípulos, primeiros discípulos. Agora o texto ressalta muitos publicanos e pecadores. Então vemos aqui que Levi, ele convidou seus colegas, seus ex-colegas, podemos dizer, né? Eis por quê? Porque agora ele não seria mais coletor de impostos, não seria mais publicano, mas ele, em consideração, ele convidou esses seus ex-colegas de profissão, porque o texto diz, muitos publicanos foram para este banquete. Mas o texto também complementa, e pecadores. Quem são esses pecadores, pastor? Certamente eram homens beberrões, certamente eram homens adúlteros, certamente eram homens perversos, certamente eram homens glutões, enfim, eram pessoas que não observavam a lei, eram pessoas que não estavam nem aí para a questão da religião, eram pecadores, e estavam na presença do Senhor Jesus. Veja que Jesus, ele não foi seletivo. Jesus não disse, olha, eu quero uma mesa só para mim, como alguns fazem, ou então diz, eu quero a minha mesa só para mim e para os meus amigos mais chegados, os meus discípulos. Não, Jesus sentou-se à mesa. Está aqui, irmão Joel, com muitos publicanos e pecadores. Jesus está no meio de gente dizendo, quem sabe, eu não sei, mas onde tem pecadores só sai às vezes histórias, né, assim meio não coniventes, sai às vezes palavrões, sai coisas, né, aquelas histórias de bêbados, histórias de gente que não tem assim ética, não tem moral, não tem pudor, né? Jesus estava no meio desse povo, mas Jesus ali era luz. Jesus estava ali para que a luz dele irradiasse, entrasse as palavras de graça que saíssem da sua boca, alcançasse os corações que estavam necessitados, carentes de uma palavra ali que as alimentasse essas pessoas. Jesus estava ali, mas Jesus não se permitiu ser influenciado por esses pecadores. Então, veja a grande diferença. Os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, especialmente os escribas e os fariseus, não se sentavam com esse tipo de gente, porque eles se achavam exclusivos. Nós somos especiais, nós somos os homens que conhecemos a lei, os guardiães da lei. Nós não podemos nos contaminar com esses ímpios, com esses pecadores. Se achavam exclusivos. Como é que as pessoas que estavam carentes
de uma palavra, irmão Abimael, poderiam ser influenciadas por estes homens se eles não se aproximavam dessas pessoas. Mas o texto ainda vai nos mostrar a quantidade deles, versículo 15, porque eram muitos. Então, note que neste banquete Levi não economizou. E eu creio que, quando estava me preparando para esta mensagem, para trazer essa mensagem, eu entendi no meu espírito que parece que a quantidade de convidados era proporcional ao tamanho da alegria de Levi. Se ele estava muito feliz, não importa a quantidade de pessoas, pode vir para o meu banquete, porque Jesus veio à minha casa. Nenhum religioso ousava, nem sequer, quem sabe, passar na calçada, pelo menos me saudar, nem isso eles faziam. Mas Jesus me convidou e eu estou alegre porque Jesus veio à minha casa. Mas sabe qual foi o motivo da presença desses homens lá? Está no versículo 15. E o tinham seguido. Parece que é muito provável que muitas dessas pessoas que estavam na casa de Levi agora estavam no meio daquela multidão, os pecadores, porque as pessoas que procuravam Jesus não eram só as pessoas santinhas não, ou os santarrões não, eram pessoas realmente pecadoras também, que gostavam de ouvir a palavra de Deus, gostavam de presenciar milagres, gostavam de ouvir Jesus falar, gostavam dos sermões de Jesus, porque esta palavra mexia com eles, no íntimo dessas pessoas. E também, claro, quando disseram assim, provavelmente Levi disse: olha, eu vou dar um banquete para Jesus. E tem gente que gosta, né, às vezes a pessoa demora a vir à igreja, mas se disser, a igreja está promovendo um almoço e é 0800, é gratuito, vem gente de longe, né? Como a gente às vezes faz aqui, confraternização, festa aqui do círculo de oração e da comissão de visita, e sempre aqui na comissão de visita, no círculo de oração, é aquela presença de pessoas, no máximo 20 pessoas, 15 pessoas, mas na hora que diz assim, vai ter um almoço 0800, promovido aqui pela igreja, aí vem gente que a gente nunca viu, lota a igreja, tem que fazer aqui, irmão, vários irmãos, né, para almoçar, e a escala aqui de almoço, porque tudo gratuito, aí o povo quer ir. Então lá na casa de Levi, certamente era tudo gratuito, e muita gente chegou lá também. Pensa que o povo antigamente é diferente do povo de hoje. Então as pessoas estavam ali na casa de Levi. Só que quando chegamos ao versículo 16, amados, nós vemos os críticos de Jesus. É evidente que onde Jesus estava, sempre tinha pessoas presentes para criticá-lo. Assim aconteceu no ministério de João Batista, assim aconteceu no ministério de Moisés, assim aconteceu com Paulo, e claro, não seria diferente com o próprio Senhor Jesus. Então sempre havia pessoas críticas na presença de Jesus, e eram pessoas religiosas. Olhando para o versículo 16 na parte A, o texto diz: e os escribas e fariseus, isto é, os escribas eram os homens versados na lei, eram os homens que interpretavam a lei, faziam cópias da lei, eram homens inteligentes que estavam ali junto, né? Mas qual era o intuito deles? Era se alegrar com Levi? Não, o intuito deles era criticar Jesus. Provavelmente, eu até admito, pode ser que Levi nem convidou esse tipo de gente, já que eles não gostavam da presença de um cobrador de imposto. Mas como a multidão foi, muita gente foi lá para a casa de Levi, esse povo também seguiu os escribas e os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os religiosos mais conservadores da lei e as suas tradições. Então esses homens jamais iriam à casa de um publicano, jamais eles iriam à casa de um cobrador de impostos. Mas por que eles foram? Porque Jesus foi, e eles estavam lá para criticar. Não é assim hoje que acontece, digamos assim, hoje com o presidente da república.
O presidente da República está lá, mas está lá a Rede Globo, está a CNN para filmar alguma coisa e criticar. Não é assim? Na verdade, dando um exemplo aqui, mesma coisa. Era o povo daquela época. Então, se naquela época não havia a filmagem, mas ele estava lá presente para criticar, para deturpar as palavras do Senhor Jesus. Então, os inimigos da verdade estão em todos os lugares, porque as trevas lutam contra a luz. Sempre esta luta dos filhos da luz contra os filhos das trevas e vice-versa. Mas ali, esses homens quebram esse protocolo apenas no intuito de estar ali para criticar Jesus. Mesmo sem serem convidados, estão ali, podemos até dizer assim, de penetra, né? Tem aquela pessoa que você faz uma festa, convida vários amigos, aí de repente tem uma pessoa lá que você nem convidou, entrou de penetra, não é? Estavam lá de penetra. E o motivo dele estar ali era para criticar o Senhor Jesus. Olha o motivo para a crítica. Olha aqui, está aqui, versículo 16. Vendo-o comer com os publicanos e pecadores. Eles estavam ali. Eu disse, quero ver se Jesus vai comer com os publicanos. Não é possível que ele vai sentar junto com os publicanos e com esses homens aí, esses beberrões, homens que não guardam a lei, homens aí inveterados, homens aí que gostam do prazer, do pecado aí, quem sabe até homens adúlteros, não é? Jesus senta, não é possível, Jesus vai sentar com esses homens, mas Jesus se assenta, Jesus começa a se alimentar com eles ali, né? Conversando, se alimentando, aí eles criticam. Aí o texto diz, vendo-o comer com os publicanos e pecadores. Eles achavam que, não, tudo bem, Jesus vai, mas não é possível. Jesus, eu acredito que Jesus vai pedir uma mesa reservada, pelo menos para ele e seus discípulos, mais que nada. Jesus sentou-se, irmão André, com os pecadores. Jesus sentou-se lá com os homens que não guardavam a lei. Jesus sentou ali com os glutões. Jesus sentou, quem sabe, com os adúlteros. Jesus sentou com esse povo que está à margem da sociedade, que ninguém gosta da presença dele. Jesus sentou-se com esses homens. E Jesus estando ali, Jesus então foi criticado. Ele estava ali apenas com o propósito de criticar o Senhor, ver alguma falha nele, para ter um motivo para dizer, esse homem não é de Deus. Este é o objetivo, era desmascarar, para dizer, esse homem não é verdadeiro. Se esse homem fosse verdadeiro, se esse homem fosse realmente o Messias, o Filho de Deus, ele jamais iria sentar-se com pecadores. Este era o motivo da crítica, era isso. Eles queriam apontar uma falha em Jesus. E eles, ao perceberem Jesus comendo com os pecadores, o que é que eles vão fazer? Eles vão criticar. Mas sabe a quem eles criticaram? Eles não foram direto a Jesus, eles criticaram, eles foram procurar os discípulos. É o que está aqui. A quem fizeram uma pergunta, eles vão fazer uma pergunta. Está no versículo 16, na parte C. Disseram aos seus discípulos. Quer dizer, eles são tão assim covardes que não procuraram debater com Jesus, procuraram debater com os mais fracos na fé. Os discípulos estavam começando ainda. Provavelmente isso aconteceu no primeiro ano do ministério de Jesus. Os discípulos estavam aprendendo ainda, não sabiam nem responder à inquirição que eles fizeram. Mas eles não tiveram ousadia, coragem de enfrentar Jesus, porque eles sabiam que se enfrentasse Jesus, se fosse perguntar isso a Jesus, Jesus teria uma pronta resposta, uma resposta categórica, e iria deixar eles emudecidos, como de fato aconteceu. O que é que a gente pode ter aqui, irmão, trazer para a nossa vida de prática, de irmão André? O que é que a gente pode aqui, disseram aos seus discípulos, né? Eles conversam. O que é que a gente pode trazer para a nossa vida espiritual? É que, quando a gente olha os discípulos, a gente vê que os discípulos eles ficaram calados, não sabiam o que responder para os sábios, digamos assim, os fariseus, os escribas. Eles ainda não estavam à altura para responder teologicamente. E nós? Será que o crente ele deve estar preparado para responder a alguma coisa que alguém nos interpele e pergunte algo sobre a nossa fé, a razão da nossa fé? Por que você é crente? Você crê no céu? Você crê no inferno? O diabo existe? Deus existe? O Espírito Santo? Como é que é isso? Será que você está preparado, irmão? Será que estamos preparados para responder?
E aí me veio na mente esse texto do apóstolo Pedro que ele escreveu. Pedro escreveu, está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. É muito importante esse texto, porque é um texto que vai mexer conosco. É um texto que vai nos chamar a responsabilidade para que nós estejamos sempre prontos a responder caso alguém venha inquirir a respeito da nossa fé. Pedro escreveu assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Aí ele diz, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então o que ele está dizendo aqui? Estejamos sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que nos perguntar, que nos inquirir qualquer coisa a respeito da nossa fé, a respeito da esperança que nós temos em nossas vidas. Então no versículo, podemos dizer assim, que devemos levar em muita consideração. Toda a Bíblia devemos levar em consideração, mas esse texto nos chama a responsabilidade. Então é nosso dever como crente, se qualquer pessoa nos interpelar, nos arguir, fizer alguma pergunta a respeito da nossa fé, possamos estar em condições de responder à altura. Muito bem, mas prosseguindo, olhando agora para o versículo 16, já quase finalizando a mensagem, nós vemos a sutileza da pergunta. Por que eles fizeram esta pergunta aos discípulos? Então, vejam qual foi a pergunta, a inquirição. Está aqui no versículo 16, na parte D. Olhe, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Eles então procuram os discípulos e interrogam os discípulos com esta pergunta: por que come e bebe ele, Jesus, com os publicanos e pecadores? Ele está perguntando, me responda. Porque o seu mestre Jesus come com publicanos e pecadores sentados na mesa? Me responda, me dê uma resposta. Por quê? Qual a justificativa? Porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores. Sabe por quê? Porque eles queriam que Jesus fosse igualzinho a eles. Jesus tem que ser igual a nós. Nós não podemos nos sentar com esse tipo de gente, como alguns dizem assim, com essa gentalha. Não podemos nos sentar com ele. Por quê? Porque se declaravam pessoas exclusivas para Deus. Eles se sentiam especiais. Nós nos sentarmos com eles, com esses publicanos, nos sentarmos com esses pecadores? Jamais, não. Nós vamos nos contaminar. Até isso eles achavam que se contaminavam. Imagine. Por quê? Porque eles confiavam na sua autojustiça. Achavam que com isso estariam se santificando. Eles não entenderam o propósito de Jesus ter vindo ao mundo. Jesus não veio para salvar os pecadores. Imagine se o médico, o paciente que está doente, procurasse o médico com a porta fechada. Não vou lhe atender, você está doente. Que médico é esse? O médico, ele tem que estar perto do doente, perto do paciente, né, irmã Joel? Agora com essa questão do coronavírus, aí é que, né, precisa estar próximo, mas com algumas reservas, se cuidando, usando a máscara, né? Mas o médico que é médico mesmo, ele quer estar próximo do seu paciente, para ouvir o paciente, ouvir os queixumes, o que ele está sentindo, onde é que dói, quando começou, se tem alguém na família com este problema, para dar um diagnóstico preciso. Então Jesus estava próximo aos pecadores para dar um diagnóstico preciso. Eu preciso ouvi-los, eu preciso entendê-los, porque eu tenho o remédio certo, eu sou o remédio, eles precisam de mim. Glória seja dado o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores. Mas sabe o que é que vai acontecer? Eles fizeram essa pergunta aos discípulos, só que Jesus vai ouvir. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está comendo, mas irmão André, Jesus não perde o controle. Quando ele estava lá no barco, deitado, dormindo, as ondas
o mar revolto, já quase enchendo o barco, e os discípulos quase já lutando ali em agonia para debelar a situação, e Jesus é acordado. Jesus estava dormindo, mas tinha a natureza sob controle. Jesus estava comendo, ouvindo um, ouvindo outro, mas quando fizeram uma pergunta aos discípulos, Jesus olha o olho de Jesus, Jesus estava olhando, e Jesus ouviu a pergunta que fizeram os discípulos. Jesus viu que os discípulos não tinham condições teológicas para responder, mas Jesus tinha uma resposta certa. Bendito seja o nome do Senhor. Ele ouviu a crítica que lhe fizeram. Versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isto, Jesus ouviu: oh Jesus, tu és maravilhoso, bendito seja o teu santo nome, glória a Deus. Estava se alimentando, mas percebeu o que estava acontecendo com os seus discípulos. Ele percebe que os seus discípulos não tinham a mínima condição de ainda responder à altura aos escribas e aos fariseus. E agora, a quem ele veio tratar. Versículo 17. Olha só, a quem Jesus veio tratar. Vejam a resposta. Agora está aqui a resposta. Os discípulos não souberam responder, mas veja a resposta do Senhor Jesus. Versículo 17 da parte B. Disse-lhes, olha que a resposta categórica de Jesus. E disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está dizendo que aqueles pecadores precisam ser curados, e ele estava ali presente no meio deles. Jesus está dizendo que é inevitável a sua presença entre os pecadores. Ele estava dizendo isso: é inevitável a minha presença, eu preciso estar no meio deles. Como é que eu vou dar um diagnóstico? Como é que eu vou curá-los se eu não souber os seus problemas? Então Jesus se coloca como médico das almas desses publicanos e pecadores, e ele também é um médico para a sua alma. Você pode dizer: mas eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito conhecimento, eu tenho 2 formaturas, eu sou poliglota, falo vários idiomas, tenho conhecimento, tenho uma boa conta corrente, tenho um bom cartão de crédito. Mas a sua alma, amigo, como está? Como está a sua alma? É como aquele homem que fez grandes armazéns, produção muito farta, vou construir outros armazéns. Aí disse: ó alma, agora tens em depósito muitos bens, descansa, come, bebe e folga. Aí Deus disse: louco, o que tens preparado para que será? É a mesma coisa. Do que adianta você ter tantas formaturas, falar vários idiomas, ter muito dinheiro no banco, né, na poupança, quem sabe aí investiu em muitas ações, mas e a sua alma? Você investiu a sua alma em quê? Invista a sua alma em Cristo. Invista a sua alma conhecendo mais a Deus. Invista a sua alma deixando lugar para o Espírito Santo de Deus lhe ajudar a você enxergar que este mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Glória a Deus. E agora ainda no versículo 17, a quem ele veio salvar. Aí Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus está dizendo: eu não vim buscar os bons não, eu não vim buscar vocês não, que são auto-justificáveis, vocês se autoproclamam homens de Deus, vocês se auto-justificam. Eu não vim buscar vocês não, eu vim buscar esses aqui, ó, as escórias da sociedade, os publicanos que vocês rejeitam, as meretrizes que vocês rejeitam, os beberrões, os glutões, os adúlteros. São essas pessoas que eu vim buscá-las. Jesus está dizendo a esses escribas e fariseus que a autojustiça deles os impede de serem tratados por Ele. Senti de descrever isso. Isso aqui não foi nada da internet, aqui foi o Espírito do Senhor que me deu isso para escrever. Jesus está dizendo a esses escribas e fariseus que a autojustiça deles os impede de serem tratados por Ele. Olha, não era muito bom eles: nós também, Jesus, nós somos pecadores. Imagina um fariseu dizer uma coisa dessa: Jesus, também eu sou carente, olha, eu chamo um nome feio, eu não cumpro a lei direito, eu não tenho uma paz completa, eu também me considero um pecador. Ah, se eles fizessem isso, mas não faziam, sabe? É gente do peito estufados, né? Orgulhoso. Tem gente assim hoje, orgulhoso, que não se dobra.
São os faraós de hoje, não se dobram, não têm misericórdia, não são pessoas que se humilham na presença do Senhor. Ah, como eles perderam aquela oportunidade, como os judeus perderam aquela oportunidade. Por isso que Jesus diz: Jerusalém, tu que matas os profetas e aprendeis a quem eu tenho enviado, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Jerusalém, tu ficarás deserta, né? Desprezaram o Senhor Jesus. Os religiosos eram as pessoas que mais poderiam ter aceitado Jesus como Messias, mais que nada, o rejeitaram. E essas pessoas, os pares da sociedade, foi que aceitaram a Cristo como Salvador. Os publicanos, que não eram pessoas alcançáveis pela religião, Jesus os alcançou, Jesus os curou. Quando Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, era como ele dissesse também: o Espírito de Deus me deu isso. Ora, se vocês estão gozando saúde, o que impede que eu trate a esses? Vocês não estão gozando saúde? Entre aspas, né? O que impede de eu cuidar desses? Vocês não já estão se considerando sãos, boas? Eu preciso tratar desses doentes aqui, desses miseráveis aqui. Assim podemos dizer. Ou como dissesse: se o afastamento de vocês não os curou, precisa estar no meio deles para que esses sejam completamente curados. É isso que Jesus queria dizer. Pois é, meu querido irmão e amigo, esta foi a palavra que o Senhor nos deu nessa noite. E como conclusão, algumas coisas aqui importantes. Perceba que Levi aceitou prontamente o convite do Senhor Jesus. Ele não protelou, ele atendeu rapidamente. Você ouviu este evangelho que eu preguei, este evangelho que os irmãos pregam, o evangelho de Cristo? Você está disposto a seguir a Cristo assim como Levi fez? Não titubeou, ao contrário, ele prontamente largou tudo. Muitas vezes você precisa largar tudo, largar o pecado que lhe afasta de Deus. Esta profissão de Levi afastava ele de Deus, porque ele não tinha paz, não tinha amigos, e certamente talvez não fosse diferente dos demais amigos seus, colegas seus, também desonestos, apesar da Bíblia não dizer isso, mas podemos ficar pensando. Levi perdeu o emprego, mas tornou-se um dos mais fiéis discípulos, sabia disso? E sabe quem é Levi? Eu já falei aqui, torno a dizer: Levi é Mateus, que tornou-se um grande discípulo de Jesus. Veja como Jesus ele é maravilhoso, irmão Joel. Para ser publicano, como eu disse, deveria ser uma pessoa detalhista, metódica, né? Saber fazer contas, ser detalhista. E como Mateus, para mim é um dos evangelhos mais detalhista é o evangelho de Mateus, porque se você ler os 4 evangelhos, Mateus sempre estava dizendo: assim como disse o profeta, assim disse Isaías, para se cumprir isso, sempre fazendo alusão. Então, detalhe, ele vai no detalhe. Então, veja como Jesus é maravilhoso. Ele precisava de alguém assim, detalhista, e ele foi atrás desse homem. Bendito seja o Senhor Jesus, como a sua visão é profunda, como ele é Deus, como ele vai lá no âmago, como ele vai lá no íntimo, no coração da pessoa. Ele sabia que aquele homem seria útil na sua obra, e Jesus salva Levi, que é Mateus. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus foi muito útil para o Senhor Jesus, pois escreveu um evangelho que leva o seu nome. E sabe o que significa Mateus? O presente de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tome hoje a mesma decisão que Levi tomou naquele abençoado dia, e certamente você terá um grande amigo a seu favor, um grande amigo para estar ao seu lado, assim como Mateus recebeu Jesus, o seu grande amigo, e lhe defendeu e lhe deu alegria de vida. Jesus pode transformar a sua vida também. Não titubeie, não fique protelando a sua decisão. Aceite a Jesus enquanto é vida, porque o amanhã só pertence a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que fizeste, ó Deus, eu entender um pouco, e aqui me esforcei para transmitir alguma coisa proveitosa para teu povo. Mas eu sei, Senhor, que o que faltou de mim, o
O que faltou eu mencionar ou dizer, o Espírito Santo, que é sábio, ele vai alcançar o coração dessa pessoa e vai colocar as palavras certas, Senhor, a meditação certa, a interpretação correta, porque o Teu Espírito Santo é infinitamente superior ao entendimento, à sabedoria dos homens. Pai amado, abençoa os corações dos ouvintes deste trabalho, desta mensagem. Abençoa também teus servos que cooperaram aqui conosco, o irmão Joel, Senhor, o irmão André, o irmão Abimael, e a todos quantos estão ouvindo e hão de ouvir esta mensagem. É o que eu te peço.